Então, mais uma vez, muito boa noite a todos vocês que me escutam. Nesta quarta-feira, dia 3 de setembro de 2025, até aqui o Senhor tem nos dado graça para estudar a sua bendita palavra. E nós estamos, então, estudando os sermões presbiterianos para entendermos e apreciarmos mais este que é o veículo que o Senhor instituiu, veículo de fé para os cristãos. Como crerão, se não tiver quem pregue, diz Paulo em Romanos capítulo 10. Pensando nisso, trouxe hoje para nós estudarmos mais uma vez o nosso conhecido R6 Pro. O título do seu sermão é Entendendo Hebreus 6, o debate sobre a segurança eterna. Então nós iremos ver um sermão extremamente cheio, eivado de didatismos. O que é o didatismo? É quando o pregador ele acaba encarnando mais um professor do que a própria pregação. Qual que é a diferença? A diferença é do discurso. Geralmente o pregador ele é mais assertivo, ele diz, devemos fazer isto. O professor ele procura ser um pouco mais menos assertivo, abrindo algumas opções de interpretação de texto. Sproul vai encarnar esse certo didatismo aqui. Há lugar no sermão para didatismos, para explicações. Eu sou a favor disso em alguns momentos, mas eu creio que se abusarmos disso, podemos descaracterizar o sermão. O sermão não é aula. A aula é uma coisa, o sermão é outra coisa, de outra natureza. O sermão é a pregação. Há um fenômeno ocorrendo, extremamente caro, e comunica uma espiritualidade distinta de uma aula. Por isso eu creio que é demais. Mas o Sproul ele tem bastante riqueza e repertório e consegue construir um sermão bastante interessante. Vamos ver isso. Então, todos nós que recebemos aí a nossa folha, eu vou ler aqui a introdução. Quero só lembrar que este sermão está disponível na web. Se você digitar o título, você irá conseguir na sua íntegra e tem várias páginas. Já adianto que eu editei este sermão para o nosso estudo de hoje. Não tem como trazer todo o texto que ele fala, é muita coisa, e também mudei uma ordem ou outra para facilitar para a gente. Então, estou só deixando claro que você irá encontrar algo diferente na internet. Os títulos, subtítulos e negritos são meus. Eu editei para melhor aproveitamento nosso. Então diz aí na introdução: sempre que temos uma discussão sobre a questão de saber se um cristão pode cair e perder sua salvação, a discussão mais cedo ou mais tarde, na maioria das vezes mais cedo, se volta para um tratamento de Hebreus 6. Agora, esse texto não apenas fala em termos daqueles que se afastam, mas dá uma descrição gráfica e vívida do estado dessas pessoas antes de sua apostasia. E também nos é dito neste texto que é algo impossível, e é impossível que essas pessoas sejam restauradas novamente ao arrependimento. Vamos agora então ler de qual texto Sproul está falando. Ele se encontra em Hebreus capítulo 6, verso 4 ao verso 6. Diz assim: é impossível, pois, que aqueles que uma vez foram iluminados e provaram o dom celestial e se tornaram participantes do Espírito Santo e provaram a boa palavra de Deus e os poderes do mundo vindouro e caíram, sim, é impossível outra vez renová-los para arrependimento, visto que, de novo, estão crucificando para si mesmos o Filho de Deus e expondo a ignomínia. Então agora, de posse desse texto, vamos ver o que o sermão de Sproul vai nos trazendo. Então, primeiramente, ele traz as dificuldades desse texto. Diz ele: e parte da dificuldade, como já apontei no passado, tem a ver com uma falta de informações básicas, informações que, se tivéssemos, ajudariam muito a resolver a dificuldade de interpretar Hebreus 6. E esses assuntos desconhecidos incluem, em primeiro lugar, quem escreveu o livro de Hebreus. Às vezes, conhecer o autor de uma determinada obra nos dá pistas para entender passagens difíceis que vêm de sua pena. Mais importante, no entanto, é saber qual foi a ocasião que provocou esse aviso em primeiro lugar.
Porque sabemos que o autor de Hebreus está preocupado com o pecado muito sério que estavam seduzindo cristãos hebreus a quem ele está falando. Não temos certeza do que foi esse erro. Houve várias alternativas sugeridas por intérpretes bíblicos. As duas sugestões mais frequentes foram estas. Então vai passar a explicar as sugestões. Antes disso, eu quero que você note que eu grifei no seu texto uma fala dele. Essa dificuldade é saber qual foi a ocasião que provocou esse aviso em primeiro lugar. Ele diz, antes mesmo disso, que salvo se conhecêssemos o autor, teríamos mais pistas. Isso acontece. Nós não sabemos exatamente quem é o autor da Epístola aos Hebreus. A tradição, às vezes, e por tradição estou falando do consenso dos nossos irmãos mais velhos, da história da igreja, que nós temos mais de 2000 anos de história, chegou um tempo que diziam que era o apóstolo Paulo, mas aí descartaram essa alternativa. Por quê? Por causa do repertório. Então eles notaram que o autor de Hebreus tem um repertório diferente daquele que é utilizado pelo apóstolo Paulo. Não só o repertório, mas também a estilística, que é o estilo de argumentação. E isso fez com que aos poucos a autoria de Paulo foi descartada. Até mesmo porque, em determinado momento dessa epístola, o autor de Hebreus diz ser da segunda geração. Eu não vou entrar aqui no mérito, mas depois você lê no capítulo 1, que ele acaba descrevendo como vai construindo o seu arrazoado. Alguns já chegaram a dizer que foi Apolo. Por quê? O autor de Hebreus possui um grego muito sofisticado, comparado apenas com Lucas. Lucas também é um autor que tem um grego muito sofisticado, diferente do Evangelho de João. O Evangelho de João é carregado de muito semitismo. O que é o semitismo? João ele não é alguém que domina o idioma grego com a mesma maestria que Lucas e o autor de Hebreus. Você irá perceber pelas frases extremamente pequenas, são frases curtas, bem objetivas, Eu sou a verdade, a luz e a vida, ninguém é meu Pai senão por mim. Por exemplo, são expressões de Cristo. Há expressões enigmáticas, que é o estilo de joanino, mas as orações são muito curtas, são bastante, não há muitas orações subordinadas. O que são orações subordinadas? São orações que são mais longas, mais complexas. Isso acaba forçando o leitor a pensar mais, Os textos de João, por exemplo, não têm essa característica. De Mateus também não tem a característica de Apolo, do autor de Hebreus e de Lucas. Ou seja, isso aqui nos ajuda a entender que conhecer um pouco do autor nos permite interpretar melhor um texto. Na última pregação, por exemplo, eu pude utilizar o livro de Atos e chamei volume 2. Então, alguns conceitos que estão em Lucas foram revisitados por Lucas no seu volume 2, como o homem bom. O homem bom, eu disse na pregação anterior, não está sendo descrita no texto que eu li, mas este vocábulo, esta expressão, ela encontra-se no repertório do mesmo autor no outro volume. Então, isso é um mecanismo possível. Quando vamos interpretar um texto bíblico, precisamos nos concentrar no repertório do autor. Se nós não temos o repertório do autor, nós aumentamos o nosso círculo de pesquisa. Se é um texto do Evangelho, os Evangelhos. Quanto mais focado, mais forte é a interpretação. Quanto mais você expande, mais difícil é a interpretação, porque você vai ter que pegar elementos de outros autores que talvez não estejam sendo manipulados como o autor o faz. Só uma dica de interpretação que Sproul está visitando e acho muito interessante. Retomemos agora as possibilidades que ele apresenta de interpretação aqui, do que provocou em primeiro lugar isso. Possibilidade 1, que o autor de Hebreus está preocupado nesta epístola em escrever para aqueles que enfrentam perseguição radical e que estão em perigo de negar a Cristo em face de tal perseguição. Ele fala sobre aqueles que receberam esta carta, que eles ainda não haviam resistido até sangrar, o pecado que tão facilmente os assedia. Sabemos que na igreja primitiva, uma das controvérsias mais rigorosas que surgiram foi a chamada controvérsia lápse. Lápse é grego para queda, pessoa que caiu. Essa pergunta tratava daqueles que caíram em sua fé sob a ameaça de perseguição. O livro dos Mártires de Fox é um clássico, o livro dos Mártires,
testifica a antiga declaração de que o sangue dos mártires era a semente da igreja. E temos o registro da defesa heróica da fé por muitos daqueles que foram jogados aos leões, ou que foram mortos por gladiadores, ou que se tornaram por pórticos humanos nos jardins de Nero, fazendo uma alusão a uma forma de torturar as pessoas pendurando elas em mastros. Daqueles cristãos que, quando foram chamados a negar a Cristo, pagaram com suas vidas em vez de negar a Cristo e seu Evangelho. Mas o registro neste ponto não está completo. Também temos que reconhecer que havia aqueles na comunidade cristã primitiva que, quando suas vidas foram colocadas em risco, se retrataram e negaram a Cristo, assim como Pedro fez inicialmente. O que me faz pensar que esse não é um problema, porque Pedro foi restaurado depois que ele negou a Cristo. Mas há aqueles que acreditam que o autor de Hebreus está escrevendo para dar uma advertência às pessoas que, depois de conhecerem a verdade, se negarem a Cristo agora, na ameaça de perseguição, que não há esperança de restauração. E havia aqueles na controvérsia lápis, a queda, que acreditavam que aquelas pessoas que saíram sob pressão não deveriam ser restauradas à comunhão da igreja, depois que a perseguição passou. Você pode entender a paixão que as pessoas teriam em uma situação como essa. Se você morasse em uma casa onde seu pai, por exemplo, tivesse guardado a fé e fosse queimado na fogueira, ou jogado aos leões por sua fé, enquanto o vizinho negava a fé e escapava desse tipo de tormento, e depois que a perseguição terminava, e o vizinho queria voltar para a comunhão da igreja, a viúva do homem que morreu teria dificuldade em lidar com essa pessoa, assim como as pessoas na Europa durante a conquista de Hitler tiveram grande dificuldade em se reconciliar com os colaboradores que trabalharam com o inimigo durante a guerra. Mas essa é uma possibilidade que foi sugerida e que está em vista nesta advertência. Muito interessante. Então, essa é uma das possibilidades de que o autor de Hebreus esteja sendo duro, rigoroso e severo com pessoas que estavam declinando da fé no momento em que isto não deveria ser feito. Vamos deixar sobre a mesa, não vamos trabalhar mais com ela por enquanto. Vamos ver a segunda possibilidade. Possibilidade 2. A segunda possibilidade, mais frequente, que é dada, é que os cristãos hebreus estavam sendo ameaçados por uma das heresias mais virulentas para atacar a igreja no primeiro século, e que é tratado nas páginas do Novo Testamento repetidas vezes, mais enfaticamente no livro de Gálatas, e essa é a heresia judaizante. Um grupo de pessoas que tentou fazer com que a comunidade da Nova Aliança continuasse a prática das observações judaicas do Antigo Testamento e dos ritos e práticas de culto, insistindo na circuncisão como designada para ser continuada na vida da igreja. E entendemos tudo isso. O autor de Hebreus, se ele está lidando com essa questão, então isso me daria uma maneira de interpretar a passagem. Então, esta na verdade é a maior probabilidade. Por quê? Porque toda a estrutura do livro aos Hebreus é construída a fim de mostrar a superioridade de Cristo sobre vários elementos do Antigo Testamento. Então, lá no capítulo 1 e 2, 1 de Hebreus, logo, o autor de Hebreus diz que Jesus é superior aos anjos. No capítulo 7, cita que Jesus é superior a toda a estrutura do sacerdócio. Então, chama Jesus, que é da ordem do sacerdócio de Melquisedeque, e começa a levantar isso mais superior do que a estrutura dos levitas construída no período mosaico. Então Jesus Cristo é apresentado como superior a Moisés, superior aos anjos, e assim por diante. Então isso é mais plausível. Ou seja, Sproul está caminhando para mostrar que essa interpretação é a mais conservadora, é a mais consensual. Ele fará agora, e eu peço a sua atenção, 3 elaborações ainda sobre essa interpretação. Então veremos como ele vai conversar com isso. A outra que ficou sobre a mesa, nós percebemos que ela vai perder força. Qual que é que ficou sobre a mesa? Ficou sobre a mesa de que o autor de Hebreus estava sendo severo, acompanhando o espírito da época, que dizia que deveriam ser, não deveria dar margem para essas pessoas que negaram a Cristo voltar à igreja. Então isso parece uma interpretação muito dura, não parece ser exatamente isso que ele quer, quase como uma ilação. E agora ele vai fazer 3 elaborações, que são elaborações, que eu estou chamando de elaborações, argumentos, que ele vai trazer sobre como isso pode ser interpretado. Então, e vai desconfigurar essa possibilidade de 1.
Vamos então às elaborações. 3 elaborações que ele apresentará. Mas vamos olhar novamente para o que é dito sobre aquelas pessoas para as quais é impossível ser restaurado. Eles são descritos nestes termos: é impossível para esses. Quem são essas pessoas? Pois aqueles que uma vez foram iluminados, provaram o dom celestial e se tornaram participantes do Espírito Santo e provaram a boa palavra de Deus e os poderes da era vindoura. Ele está citando o texto que nós lemos. Agora, de quem o autor está falando? Que tipo de pessoa pode ser descrita como uma pessoa que foi iluminada, provou o dom celestial, participou do Espírito Santo, provou a boa palavra de Deus e o poder da era vindoura? Então, o que eu chamo a atenção aqui? Ele irá fazer 3 arrazoados. Por que ele irá fazer isso? Porque alguns textos bíblicos, eles não são tão auto-interpretativos. Então é preciso que aqueles que vão até esse texto estejam armados com algum ferramentário que permita que eles façam a interpretação. É por isso que existem tantas denominações ou tantas linhas de pensamento. O que ele vai apresentar agora, o que todo bom intérprete deve fazê-lo, é mostrar quais são as ferramentas e por que ele chegou a tais conclusões, e deixar o que o seu leitor faça o julgamento, que é o que ele vai fazer agora. Então vamos ouvir 3 argumentações sobre esse texto. Primeira, interpretação do argumento ad absurdum. O que é o argumento ad absurdum? É o argumento do absurdo. Vai ficar claro no corpo do texto. O único termo descritivo sobre essas pessoas que mais me incomoda é quando o autor diz que é impossível para essas pessoas que provaram, participaram e tudo isso serem renovadas e restauradas novamente para o arrependimento. Essa pequena palavra novamente indica fortemente que houve pelo menos um arrependimento anterior. Caso ele esteja falando sobre pessoas verdadeiramente regeneradas, diz ele que é impossível para uma pessoa verdadeiramente regenerada, se ela cair, para ser renovado novamente o arrependimento, uma vez que crucifica novamente para si o Filho de Deus e coloca em vergonha aberta. Assim, o que simplesmente podemos estar enfrentando aqui em Hebreus 6 é uma forma muito comum de argumentação que encontramos em todas as epístolas do Novo Testamento. Isso é classicamente chamado de argumentum ad absurdum, argumento do absurdo, onde você pega as premissas do seu oponente e diz: ok, se sua tese é verdadeira ou se suas premissas são verdadeiras, premissas são aqueles elementos que fundamentam o seu argumento, né? Vamos segui-las até a conclusão lógica, e a conclusão lógica é absurda. Paulo fez isso em 1 Coríntios 15. Se Cristo não ressuscitou, quais são as implicações disso? Só um parênteses, todo mundo lembra, né? Ele diz que se Cristo não ressuscitou, somos os mais miseráveis dos homens, uma vez que nós dizemos que ressuscitou, ele não ressuscitou. Então ele está levando ao absurdo. Assim, se Cristo não ressuscitou, então todos nós somos miseráveis. E mais miseráveis que todos os homens. Mas ele diz: não, mas Cristo ressuscitou. Entende? Ele pega um argumento e leva para o seu extremo, né? Bem, se o cristão que abraçou o evangelho da justificação somente pela fé e agora volta a tentar se justificar através das obras da lei, através da circuncisão, esse tipo de coisa, como essa pessoa poderia ser salva? Não por esse método, porque ele de fato crucificou Cristo novamente. Quero dizer, Cristo não será crucificado novamente. Cristo só será crucificado uma vez, ou só foi crucificado uma vez. E quando ele é crucificado, ele se torna maldição. Quando ele é crucificado, se torna maldição. Ele cumpre a maldição da antiga aliança. Aquele texto que diz que maldito é todo aquele que é pendurado no madeiro. Agora, e se uma pessoa abraçar a Cristo e depois disser: agora vou ser circuncidado e tomar sobre mim o sinal da maldição novamente? O que resta para essa pessoa? Ela não tem saída. Ele agora retornou àquela situação em que está sob a maldição de Deus e repudiou a obra consumada de Cristo. E enquanto ele repudiar isso, não há como lhe ser salvo. Agora, isso significa que alguém de fato cai nesse grau e chega a essa conclusão lógica, conclusão que os levaria ao absurdo? Acho que não. E me consolo com o final dessa exortação, onde no versículo 9 ele diz: embora falemos assim, no seu caso, amados, temos certeza de coisas melhores, coisas que pertencem à salvação. Aqui o autor reconhece que está escrevendo de uma maneira de falar que não é a sua maneira normal e cotidiana de falar. E ele diz: você sabe, por uma questão de argumento, se você seguir essa heresia, isso levará a uma situação impossível, onde você não teria motivos para a salvação. Mas estou convencido de coisas melhores de você. Estou confiante de que você não faz isso.
e que faz as coisas que acompanham a salvação. E quando ele diz isso, ele está sugerindo que as pessoas que são verdadeiramente salvas não fazem isso e de fato fazem as coisas que acompanham a salvação. E assim, em vez de essa passagem tirar nossa confiança e consolo da perseverança, acho que de fato a fortalece. Então, em suma, o Sproul está explicando que esse texto é na verdade um argumento absurdo, ou seja, alguma coisa que nenhum de nós é capaz de fazer. Porém, o fato de não sermos capazes dessa loucura, digamos assim, mostra que nós estamos no caminho certo, entendeu? É um tipo de argumento para reforçar a nossa caminhada, mostrando que ninguém poderia fazer isso de novo, voltar desta maneira. Esta é uma interpretação que ele defende de forma pessoal. Depois vou explicar por que eu estou dizendo que é de forma pessoal. Se eu não explicar, me pergunte, tá? Para a gente voltar nisso. B. Uma segunda interpretação. Caso se considere ser um eleito, alternativa estranha em teologia de matriz calvinista. Então, vamos lá. Diz Sproul: superficialmente, isso certamente soa como se estivesse descrevendo uma pessoa cristã, uma pessoa regenerada, uma pessoa que renasceu espiritualmente. E assim, se fosse esse o caso, então o que o autor está dizendo é que seria impossível para uma pessoa renascida, uma pessoa verdadeiramente convertida, ser restaurada novamente para a salvação, se tivesse cometido o pecado que está em vista aqui. Ele está dizendo que a segunda interpretação é um cristão de fato. Se um cristão é assim, se um cristão pode cair, então ele não pode ser renovado. Entende? Isto é uma posição mais arminiana do que calvinista. Nós não cremos que um cristão possa cair, mas a teologia arminiana diz que um cristão pode perder sua salvação, porque a salvação depende dele. No caso aqui é uma posição arminiana. Entendeu? Essa é a segunda. Tudo bem? Terceira, tem um B aqui, mas o certo é um C. Se você tiver uma caneta, corrija. Um não eleito, ou seja, a pessoa que está falando, ou que negou a Cristo, é um não convertido de fato. Isso é, na verdade, algo que é muito mais fundamentado num consenso. Vou explicar por que depois de ler. Embora essa linguagem seja usada para iluminação, experimentação do dom celestial e assim por diante, pode sugerir uma pessoa que é autenticamente cristã. Não precisa necessariamente ser. Ou seja, o que ele está dizendo? A leitura superficial do texto parece indicar alguém cristão. Essa pessoa experimentou as coisas celestiais, esta pessoa experimentou do Espírito Santo. São argumentos que aproximam da vida cristã, mas não necessariamente essa pessoa seja um cristão. Vamos ver o que ele vai explicar sobre isso. Pode se referir a pessoas que estiveram intimamente envolvidas na vida da igreja, que nunca foram convertidas em primeiro lugar. Porque entendemos que, como foi no caso de Israel no Antigo Testamento, por exemplo, a geração de israelitas que morreram no deserto, à exceção de Josué e Caleb. O que eu estou colocando aqui esqueci o nome gráfico disso, colchete, né? Eu coloquei para mostrar que o que o Sproul está dizendo é que aqueles israelitas, por exemplo, aqueles israelitas que saíram do deserto, lembra deles? Aqueles que saíram com Moisés, lembra que aquela geração toda morreu no deserto, menos Josué e Caleb. E todos eles experimentaram o quê? O batismo. 1 Coríntios 10, Paulo vai dizer que todos foram batizados no mar, né? Tomaram beberam de Cristo. Como beberam de Cristo? Usando a tipologia ainda de Paulo aos Coríntios, eles beberam daquela pedra da onde saiu água, né? Todos participaram da água, todos participaram de beber a água, que é um símbolo do sacramento, todos foram batizados, mas foram mortos porque foram incrédulos, mesmo participando de elementos que indicavam a Cristo. Ele está dizendo que isso é possível nos dias de hoje também. Você realmente tem 3 grupos de pessoas em relação à igreja que a Bíblia descreve. Há um círculo, e vamos chamar esse círculo de igreja. E então, fora da igreja, há o incrédulo. O incrédulo representa uma categoria de pessoas, mas os incrédulos não estão restritos às áreas fora da igreja. Há pessoas dentro da igreja visível, acrescento, que são incrédulos. Vou repetir, há pessoas dentro da igreja visível que são incrédulos. O que eu estou chamando de igreja visível é aquela igreja que é constatável entre nós, né? Onde carne e osso, pessoas como eu e você.
Então você também tem incrédulos que não estão na igreja, e você tem incrédulos que estão na igreja visível. E você tem crentes que estão na igreja. Agora, eu incrédulo que está na igreja visível, pode-se dizer dessa pessoa que ela foi iluminada? Bem, pelo menos na medida em que ouviram o evangelho, ouviram a pregação da palavra, não estão em alguma área remota onde a revelação especial nunca penetrou. Eles tiveram a vantagem ou benefício da luz ou iluminação com a audição da palavra de Deus. Então, certamente dizer que alguém foi iluminado não significa necessariamente que eles foram convertidos. Está entendendo onde está nos levando? Ele está dizendo que as pessoas podem ser beneficiadas pela palavra de Deus sem necessariamente ser convertidas. Não é muito estranho para nós. Pense na igreja. A igreja é um lugar interessante de estar, pelo menos enquanto aglomeração de pessoas, socialmente falando. Eu não estou entrando na parte religiosa. Ninguém fala palavrão, ninguém fica xingando os outros, isso não deve acontecer, né? São pessoas geralmente de bem, de boas famílias, pessoas que se esforçam para manter suas famílias estruturizadas, criam uma rede de amizades, de ajuda mútua, né? Quando alguém tem necessidade, o que acontece? A igreja ajuda, né? Isso acontece, isso é natural. É interessante ficar lá de pessoas assim. Não são muitas pessoas que vêm na igreja e falam assim: eu quero, ou estão no mundo e dizem assim: eu não quero casar, mas quando eu casar, eu quero casar com alguém da igreja. Isso não é estranho, né? Antigamente era assim, não sei se ainda hoje o é, né? Mas tal era o prestígio social que a igreja gozava fora mesmo da própria igreja na sociedade. É mais ou menos o que o Paulo está colocando aqui. Agora, e a próxima descrição? Eles provaram o presente celestial, ou dom celestial. Bem, esse dom celestial pode se referir a um uso metafórico, a metáfora, a comparação. Pode ser algo semelhante ao povo de Israel no Antigo Testamento, que se alimentava do maná todos os dias, que havia sido providenciado por Deus para eles no deserto. Eles provaram de um dom celestial e não foram convertidos. E da mesma forma, no sentido do Novo Testamento, as pessoas que são incrédulas vêm à mesa do Senhor. Elas literalmente provam o dom celestial. Está falando do sacramento, né? A ceia do Senhor. E ainda não são pessoas convertidas. Então, até agora, não acho que isso exija necessariamente que entendamos isso como a descrição dos crentes. E quanto aos participantes do Espírito Santo? Agora, isso soa um pouco mais difícil, porque pensamos em participar do Espírito Santo como uma experiência que só vem para aqueles que foram regenerados pelo Espírito Santo, cheios do Espírito Santo. Essa seria a leitura prima facie, primeira vez, desse texto, leitura superficial. Mas em um sentido mais amplo, qualquer um que esteja no meio da vida da igreja, onde o Espírito de Deus habita, em um sentido amplo, participa dos benefícios do poder e da presença do Espírito Santo, sem necessariamente receber uma obra específica do Espírito Santo, ou seja, a obra de renascimento ou regeneração espiritual. Provaram a boa palavra de Deus, e os que o autor está descrevendo, pessoas que estão dentro da igreja, mas são apóstatas, que estão repudiando, ou que repudiam o Evangelho, mas não podem ser restaurados. Esta é a interpretação mais conservadora. Então, o Sproul, ele apresentou 3 argumentos, né? Um se aplica a nós, que é da teologia arminiana, que a pessoa pode cair. Nós não cremos nisso. Aquele que o Senhor traz para si, o Senhor preservará. A primeira é que isso é um argumento absurdo. É uma interpretação. É possível. Mas aí, toda a tradição e a maior parte da nossa igreja e dos comentaristas tem seguido esta última, que é uma interpretação mais condizente com a realidade, mais fácil de acreditar, né? mais empírica. Por que não podemos aceitar o argumento do absurdo? Pode aceitá-lo, mas não parece ser isso. Parece ser um problema real que está sendo enfrentado. Ele parece que tem mais alguns elementos. Como saber disso? Precisaríamos fazer uma exegese do texto. Não vamos fazer isso hoje, mas é só para mostrar que um texto pode ser interpretado de maneiras diferentes. Quando for o caso, precisamos ouvir cada uma delas pacientemente e depois julgar se estas realmente são críveis, com acuracidade. Que Deus nos abençoe e que possamos aprender mais com esse texto. Amém.